favor, abram a palavra de Deus em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Nós ficaremos na última sessão do Evangelho de Lucas, esse Evangelho maravilhoso, versículo 35 em diante. Mas antes, deixa eu lembrar que o grande compositor de hinos ingleses, Isaac Watts, que viveu no século XVII, escreveu quase 1000 hinos, muitos dos quais foram traduzidos para a língua portuguesa e alguns deles a gente continua cantando. Um dos hinos mais conhecidos, com certeza, é esse que tem esses versos. Ó, tão cego eu andei, perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz. Converter-me, eu não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Então um dia eu senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Depressa eu fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro, nele eu achei. Esse hino fabuloso conta como essa pessoa, que embora tendo olhos físicos que funcionassem bem, os seus olhos espirituais para contemplar a sua extrema perdição, a gravidade do seu pecado e assim a solução proposta por Deus, como as coisas estavam em contraste. Embora todo o seu corpo estivesse funcionando bem, ele espiritualmente não conseguia ver a sua necessidade, até que finalmente, na cruz, ele sentiu o peso do pecado, a força da lei empurrando-o para a condenação, e ele foge em direção a Jesus. Cegueira e vista é o nome do hino. Cegueira e vista é o título do sermão de hoje. Em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35 em diante, nós vamos ver um milagre que Jesus realiza para um cego. Esse é o último daqueles milagres, daquele caminhada que começou no capítulo 9, no versículo 51, quando Jesus está determinado a caminhar até Jerusalém. Ele está indo para Jerusalém porque ele deve participar da Páscoa, assim como uma grande quantidade de peregrinos. A gente já sabe que essa caminhada para ele, depois de passar pela Galileia, não é direta. A gente viu da última vez que Jesus, ele passa ali na borda da Galileia com a Samaria e agora ele continua caminhando até chegar nessa cidade de Jericó. Tem muitas coisas que a gente precisa notar de antemão aqui. A gente está diante do último milagre que Jesus vai realizar no seu caminho para Jerusalém, mas no sentido geral, este é o último milagre que Jesus realiza por alguém no Evangelho de Lucas. Na sua caminhada para Jerusalém, no seu ministério, depois de longos 3 anos e meio servindo aqui, é a última vez que Jesus vai realizar o milagre para alguém na frente dos outros. Esse aqui é o último raio de sol naquela geração que vê, que tem os olhos físicos prontos para averiguar e constatar que Jesus de fato ressuscita os mortos, ele devolve vista aos cegos, ele de fato restabelece aqueles que são mancos. Jesus transforma a água em vinho. Jesus, ele consegue multiplicar matéria, 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Eles veem claramente, atestam, verificam, nenhum deles nega a realidade dos milagres, do fato de Deus operar muito milagrosamente por meio de Jesus Cristo. Mas seus olhos espirituais mantêm-se cegos. Eles veem, mas não para a salvação. Eles veem, mas não com o coração. Eles veem, mas isso não é suficiente. Aqui é o último deste milagre, dos milagres. A partir daqui, quando ele entra em Jerusalém, poucos dias depois deste milagre, nenhum milagre mais será realizado. Ele vai secar a figueira, mas não é por alguém que ele está realizando. Então, os milagres que são realizados param aqui. É a última chance que essas pessoas têm de
perceberem para onde o milagre está guiando, e não somente verem, contemplarem com os olhos, mas crerem com o coração que Jesus é tudo o que afirmou ser. Já estamos há mais de 2 anos estudando o Evangelho de Lucas. Talvez você pegou no meio do caminho, mas a pergunta continua a mesma e deve ser respondido: quem é de fato Jesus para você? Quem é Jesus que tem sido explicado e demonstrado no Evangelho? Então aqui é o último destes milagres. Depois daqui só vem trevas. Depois daqui Jesus vai ser crucificado, vai ser espancado, vai ser injustiçado, vai ser cuspido, vai ser entregue nas mãos dos sacerdotes, dos líderes religiosos, para que ele seja crucificado. É somente na manhã do 3º dia que ele ressuscita. Aqui é o último feixe de luz no mundo destruído. E a gente vai ver que de fato cegueira e vista é o que parece acontecer. Então acompanhe a leitura. Lucas capítulo 18, a partir do verso 35, diz assim a bendita palavra de Deus. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego, e tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. A história que tem como ponto central Jesus Cristo é uma história que revela como incongruente podem ser a manifestação das oportunidades que Deus oferece aos seres humanos, aos homens, para que, vendo com os olhos, creiam com o coração, ouvindo com os ouvidos, creiam com o coração, mas simplesmente desprezam essa oportunidade. E aqueles que são cegos acabam sendo exatamente os que veem. E aqueles que veem são aqueles que de fato são cegos. Ao final do nosso tempo, eu espero que você seja alguém que veja de todas as direções. Vamos orar. Senhor, tua palavra está aberta diante de nós. Abre os nossos olhos para vermos. Que lampeje, Senhor, as realidades espirituais do nosso coração. Tua palavra está aberta diante de nós, então que ela seja a nossa regra. Que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer, que ela seja aquilo que importa, não o que o homem quer, não o que o homem pensa, não a opinião dos homens, mas a tua bendita palavra. Eu peço a ti, Espírito, faze-nos ver Cristo, o Deus compassivo, o Filho de Davi, que possamos nos prostrar aos seus pés como pedintes, implorando misericórdia, para a salvação alguns, mas para tudo mais o resto de nós. E que ao final desse tempo o Senhor receba a glória, que possamos nos unir ao coro de glorificar ao Senhor, te dar louvores e a adoração devida ao teu nome. Que seja assim conosco hoje. Está nos olhos, Senhor. Está nos olhos para ver, mais uma vez. Em nome de Cristo. Amém. Então nós já vimos, esse é o último dos milagres, dos 5 milagres que acontecem no caminho para Jerusalém. E agora nós estamos diante do último das oportunidades que o Senhor oferece por meio dos seus sinais. Os sinais, eles têm uma função bem particular. Eles sinalizam de fato quem é Jesus, mas eles servem como sinais para demonstrar a realidade do trabalho de Deus.
a capacidade que o Senhor tem de realizar as coisas que Ele deseja e planeja fazer. Tanto transformar matéria, tanto criar realidade, quanto principalmente salvar pecadores. Então o que Ele faz é um sinal em várias direções. Demonstram quem é Deus, mas também a obra de Deus no homem. E aqui não é diferente. Eu gostaria de dividir esse texto aqui de 3 perspectivas. Olhar o cego que via, o Senhor que se compadece e a multidão que vacila. Vamos olhar esse texto das 3 perspectivas, sabendo que as 3 perspectivas, de alguma forma, podem nos ajudar a compreender o que Lucas deseja nos ensinar aqui. Nosso texto começa como qualquer outro texto, dizendo: e aconteceu o quê? De repente, enquanto ele estava nesse caminho para Jerusalém, Jesus estava se aproximando de Jericó. Jericó é uma cidade importante no Antigo Testamento. Todos conhecemos Jericó de Josué capítulo 6, aquela cidade que foi rodeada 7 vezes. Na última vez as pessoas gritaram, e aí a arqueologia já diz que os muros se romperam para fora. Mas a Jericó do Novo Testamento não é essa das ruínas que ainda hoje podem ser observadas. Essa Jericó é um pouco diferente. Essa Jericó está no caminho de 6 horas a pé, até que chegasse em Jerusalém, que ele não faz isso direto. Jericó está a poucos quilômetros de Betânia, onde Jesus havia ressuscitado Lázaro. Alguns acreditam que Jericó, por causa de um grande encadeamento de montanhas rochosas, acha que é exatamente ali, em Jericó, que Jesus foi tentado. Jericó está perto também do Rio Jordão. As pessoas que vinham da Galileia, elas precisavam, para fugir de Samaria, desciam para a Galileia, cruzavam o Rio Jordão, subiam para Pérea, depois passavam por fora de Samaria, e aí entraram mais uma vez, passavam o Rio Jordão e entravam em Jericó em direção a Jerusalém. Então Jericó está no meio de muitas coisas que estão acontecendo na época do Novo Testamento, durante o ministério de Jesus. Ele poderia entrar em Jericó e lembrar de várias coisas, tanto do seu batismo, que aconteceu no Rio Jordão, quanto da sua tentação, quando o diabo apresentou todos os reinos do mundo, ou pediu para que ele se atirasse: todos os reinos do mundo te darei, se prostrado me adorares, melhor dizendo. Assim como ele estava ali quando Lázaro havia sido ressuscitado dentre os mortos. Então muita coisa estava acontecendo ali em Jericó. Por isso que o texto diz que Jesus ele estava se aproximando de Jericó, enquanto os textos paralelos que contam o mesmo milagre, Mateus capítulo 20, Marcos capítulo 10, diz que Jesus estava saindo de Jericó. A melhor tradução para essa palavra se aproximando é que Jesus estava ali nos arredores de Jericó. Ali, estava ao redor. Estava saindo ou perto, mas estava nos arredores de Jericó. Esse livro, então, esse milagre é narrado tanto em Lucas, em Marcos capítulo 10, quanto em Mateus capítulo 20. A gente vai algumas vezes lá e cá para aprender os detalhes que os outros contam. Então, nosso texto começa dizendo que Jesus encontra um cego. Agora eu quero que você imagine a grande procissão que estava cobrindo. Mateus diz que era uma grande multidão. Uma grande multidão por quê? Porque estamos no final do ministério de Jesus Cristo, são mais de 3 anos, todo mundo conhece Jesus, conhece bem Jesus, todo mundo já ouviu falar de Jesus, está se aproximando o período da Páscoa. Ali era a rota normal de quem vinha da Galileia para ir para a festa, qualquer festa importante, como a Páscoa era. Então o cego que estava à beira do caminho pedindo esmola, nota que algo estava diferente. Existiam muitos cegos de nascença naquela época. A cegueira era uma das dificuldades comuns, se não nascia-se cego, normalmente por causa de algumas dificuldades na hora do parto, esses são os relatos mais comuns, os bebês acabavam cegos. Existem outros fatores relacionados à pobreza, ou à falta de higiene e outras coisas assim, que faziam com que as pessoas ficassem cegos, mesmo tendo nascido com os 2 olhos funcionando. O fato é que estar cego iria tornar esta pessoa dependente de família, dependente de outras pessoas para darem um suporte. Caso não conseguissem essas outras pessoas, esses cegos se tornavam mendigos. O fato de que este homem era cego e estava pedindo esmola à beira do caminho diz que ele é um homem sem ninguém por si.
A família talvez não existisse. Naquela época, pedintes profissionais era uma coisa desvalorizada, trabalhar era uma grande virtude, e os homens só se colocavam para pedir em caso de extrema necessidade. Viúvas que não tinham ninguém por ele, ou pessoas que haviam perdido a família, ou pessoas que eram de fato aleijadas e não conseguiam um trabalho, ou órfãos ou algo assim. Mas trabalhar era uma virtude. Essa pessoa aqui, este cego, estava pedindo esmola, e isso diz a respeito da ausência de esperança que outros a ajudassem, da ausência de alguém por ele, para que ele pudesse descansar ou fazer outra coisa. Então ele ouve o barulho da multidão que passava, e aí ele vai ter uma conversa com aquele que está perguntando, ele vai gritar um pouco mais, e as pessoas que estão liderando vão fazer sinal para que ele se cale. Isso era assim porque ser cego significava não somente ter uma dificuldade e limitação. Lembra de João capítulo 9, que era normal daquela cultura acreditar que todo que era cego era de fato amaldiçoado por Deus. Lembra que lá a pergunta era: quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Em outras palavras, o cego só pode ser cego porque foi amaldiçoado por Deus. E aí ele está dentro então daquele bojo de pessoas que eram colocadas para fora, que eram e aquela zoada medonha na peregrinação para Jerusalém. O que está acontecendo? O homem responde: olha, é Jesus, o Nazareno, que estava passando. Naquela época, assim como acontece hoje, as pessoas se utilizavam de determinados referentes para explicar quem estava falando. Isso acontece de maneira Então pode ser o Tiago da Lilica, pode ser o Júnior da Eli. Naquela época se utilizava o pai, se utilizava também um lugar de onde nasceu. Jesus era um nome comum. Jesus, o Nazareno, se tornou um termo técnico. Mas Nazareno não era um termo muito bonito. Lembra que em João capítulo 1, quando tem um encontro com Filipe e Natanael, eles conversam: encontramos o Messias, Jesus, o Nazareno. E de lado de lá ele escuta: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Nazaré não tinha nada. Nazaré era um pingo, algo simples, não tinha infraestrutura, não tinha rede de esgoto, não tinha biblioteca, não tinha nem sinagoga.
Como é que um lugar como esse ia ser o lugar de onde nasceria o rei de todo o universo, o guia de Israel, o redentor prometido, o ungido, separado do Senhor? Mas era assim que desde o começo as pessoas marcavam Jesus. Era Jesus, aquele que procede de Nazaré. A partir desse momento, o cego começa a demonstrar que via mais do que aqueles com quem ele falava. A pergunta do cego é: quem está passando? O que está acontecendo? E a resposta que ele escuta é Jesus, o Nazareno. Mas quando ele se refere a Jesus, quando ele vai clamar pela atenção especial de Jesus, ele não diz Nazareno. O texto diz no versículo 38, então ele gritou. A palavra gritar aqui fala de gritar em voz alta. Por quê? Porque lembra do caos que estava acontecendo. Era uma turba gigantesca, não de maneira ordenada, caminhando para Jerusalém, tendo Jesus ali no meio. Então, para ter a atenção de Jesus, era inevitável que ele fizesse todo esse grito. Ele não podia andar até Jesus, não podia caminhar até lá, não sabia tropeçar. Ele precisa ter a atenção de Jesus. É um homem desesperado. Jesus, ele clama: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Para entender o que esse homem fez, é preciso de fato lembrar o que significa filho de Davi. Essa mudança que ele faz de Nazareno para filho de Davi, ela é muito importante. Filho de Davi era o título messiânico. É o título que se referia ao Messias. Messias é o Cristo. Messias é aquele que havia sido ungido, separado por Deus, aquele de quem os profetas haviam profetizado no passado, aquele que cumpria as esperanças de todo o povo de Deus no passado, aquele que Deus havia prometido que viria finalmente para redimir Israel dos seus pecados, para estabelecer o seu reino, para redimir o homem de todas as desgraças, revertendo a ordem que foi maculada pelo pecado. Ele era o redentor de Israel. Tomando como base 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, Deus promete que um dia um filho de Davi, ele teria um reino eterno. Não poderia ser Salomão o próximo rei, porque Salomão divide o reino. Salomão não é um bom rei, o seu reino não é eterno. Mas aqui é prometido que um dia um filho maior de Davi, da linhagem de Davi, teria um reino que não cessaria, que faria justiça, que restabeleceria a ordem criada. Essa é a razão, irmãos, porque Mateus e Lucas traçam a genealogia de Jesus até Davi. Lembra que Lucas traça a genealogia passando por Davi, por meio de Maria? E Mateus traça a genealogia por meio de José. Muito interessante. E mesmo que José não seja o pai biológico de Jesus, ele precisava ser o pai de Jesus para que tivesse direito ao trono. Então, ele é por sangue descendente de Davi por meio de Maria, e por direito descendente de José, filho de Davi. Ele é o herdeiro prometido. Por isso que se traça isso lá. É exatamente isso que o anjo diz para Maria em Lucas capítulo 1, versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É isso que Zacarias, o pai de João Batista, diz no capítulo 1, versículos 68 e 69 de Lucas. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque Ele visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação à casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade. É a mesma coisa que é registrada nas primeiras pregações do Evangelho no livro de Atos. É o filho de Davi,
É da descendência de Davi. O filho de Davi se tornou um termo técnico, aquele que se referia à promessa de Deus feita a Davi, que um dia da sua linhagem viria aquele que apacentaria Israel, que iria cumprir e por meio de Israel abarcar o mundo inteiro. É exatamente isso que se canta no céu, em Apocalipse capítulo 5, versículo 20. Então dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. E esse homem sabia disso. Embora cego, ele via que Jesus não era somente um nazareno ou um curandeiro de uma origem humilde. Aquele ali que estava passando era o herdeiro ao trono de Israel, o redentor de Israel, aquele que viria finalmente libertar e transformar e trazer justiça à terra, aquele que era o separado de Deus, ungido do Senhor, o Messias prometido. E ele compreende tudo isso e clama do lado de lá: filho de tem compaixão de mim. Enquanto muitos estavam com os ouvidos abertos, este homem demonstra que o seu coração já estava acostumado com a verdade de Deus, mesmo sem ver com os olhos. Essa é a base para ele pedir misericórdia. Tem misericórdia de mim. É a maneira como o coração contrito se mostrava, conversava com Deus em momentos de grande angústia e dificuldade. Salmos capítulo 4, 6, 9, 25, todos demonstram esse tipo de atitude. Eu vejo quem Deus é, eu vejo a minha própria miséria e eu clamo: tem misericórdia de mim. Pedir misericórdia é reconhecer demérito, incapacidade e até transgressão, é reconhecer impotência, limitação, é reconhecer a justiça de ser perturbado, estar numa condição ou que se colocou e não pode sair, ou que foi colocado, mas não pode sair. É reconhecer a própria miséria e implorar que aquele que tem poder coloque o seu coração na minha miséria. É isso que ele pede. Na verdade, irmãos, nós deveríamos lembrar que esse é o tipo de atitude que traz a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus não é a grandeza dos homens ou a capacidade que eles têm de fazerem determinadas coisas. Esse é o tipo de coisa que chama a atenção de Deus. Tem misericórdia de mim. No Novo Testamento, essa é a maneira como os homens que são salvos pela graça de Deus ainda devem se perpetuar no relacionamento. Às vezes nós achamos que isso se refere apenas à nossa condição de descrentes. Nós éramos descrentes, agora eu confessei a minha miséria, pedi que Ele tivesse misericórdia de mim e me perdoasse, mas agora eu não trato com Deus dessa maneira. Agora eu acho que eu sou melhor do que os outros, por aquilo que faço, porque dou dízimo, porque ajudo, porque não faço as coisas que os outros homens fazem. Tudo isso é alma de fariseu. Nós começamos clamando a Deus por misericórdia, reconhecendo a nossa miséria e por graça recebemos perdão. Nada foi mudado, o perdão concedido no passado, no início, quando nós confessamos a nossa miséria, ainda é a mesma base. Nós nos voltamos para o Senhor porque ainda somos carentes dEle. Esse é o movimento normal dos que recebem de Deus graça e depois recebem de Deus perdão e santificação. Não é exatamente isso que Tiago diz no capítulo 4? Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria. Lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, ele diz, e ele os exaltará. O método não mudou, ele está escrevendo para crentes.
o Senhor atribuiu justiça a você, com base nos méritos de Cristo, não com base em nada que você fez ou fará. E agora você se volta para Deus todos os dias, reconhecendo, batendo no peito: tem misericórdia de mim, Senhor, porque aquilo que eu tenho hoje foi o Senhor que me deu, e eu não posso ter nada amanhã se o Senhor não me der de novo. São os que reconhecem a sua miséria, a sua incapacidade, reconhecem a sua dependência, se aproximam de Deus como este homem, como mendigos. Esses que recebem a atenção de Deus. Não são aqueles que dão mais, não são aqueles que são capazes, não são aqueles que são independentes, não são aqueles que têm dinheiro, os ricos, não são aqueles que são capazes porque têm títulos, não são aqueles que querem impressionar Deus com boas obras, não são líderes religiosos, são aqueles que têm medo até de olhar para cima, mas reconhecem o seu pecado, dizendo: Senhor, seja propício a mim, pecador. São esses que Deus exalta. São esses que se humilham diante do Senhor que Deus exalta. Somente arrependidos, cônscios de suas misérias e incapacidades, serão exaltados pelo Senhor. Qual foi a última vez que você se humilhou na presença do Senhor? Que você implorou: ó Senhor, tem compaixão de mim, pecador miserável. Senhor, tem misericórdia de mim, tem pena de mim. E aqueles que não fazem isso com frequência, estão demonstrando um coração orgulhoso. Porque eu entendo que nós teríamos dificuldade de fazer uns para com os outros, mas diante do Rei do Universo, você acha que é quem? Diante do Deus Todo Santo, que vê mais do que o olho vê, que vê as intenções do coração, você acha que tem mérito? Não é à toa que a palavra de Deus diz, no Salmo capítulo 14, do céu olhou Deus para os filhos dos homens, para ver se tem algum justo, alguém que faça o bem. E a sua conclusão é: não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. E é por isso que na pregação do apóstolo Paulo, em Atenas, ele termina dizendo: e ele ordena a todo homem, em todo lugar, que se arrependam. Se todos são pecadores, se todos são miseráveis por estarem numa condição que não conseguem sair por méritos próprios, todos devem se arrepender. E aí nós vemos na lógica espiritual o que acontece de novo. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E o versículo 40 diz que Jesus para. É isso que chama a atenção de Jesus. O mendigo fedorento na rua, uma multidão para ouvir Jesus, para ensinar, muitas pessoas podendo dar para Jesus, retribuir determinadas coisas. O que chama a atenção de Jesus é aquela humilde percepção, que não vem pelos sentidos, mas vem do coração. Eu sei quem Jesus é, e é com base nisso que eu imploro que Ele se compadeça de mim. Mas antes de nós olharmos um pouco isso, vamos olhar a multidão que vacila. É triste ver essa multidão aqui. Versículo 39 diz que quando esse homem grita, a palavra gritar aqui não é somente falar alto. Gritar aqui tem uma conotação de berro de bicho. Sabe quando o jumento faz bem altão, que você escuta de longe? O que ele está querendo fazer aqui, aquela palavra é usada algumas vezes para descrever exatamente isso. Então ele não está dizendo, oh Jesus, não, ele está
Ele está perdido, Jesus é a única solução que ele tem. Ele sabe que Jesus é o filho de Davi, ele vai implorar, ele vai lutar, ele vai insistir até ter a atenção de Jesus, não pelo uso da força, mas por implorar que Deus tenha misericórdia. É como se pedisse: tem um miserável aqui, o miserável aqui não passa de mim, sem conceder a tua misericórdia. Esse miserável irá perecer se o Senhor não distribuir a tua misericórdia para esse aqui. Não sei dos outros, mas eu preciso muito. A multidão, no entanto, vê este homem impotente, miserável, na sarjeta, um camarada completamente sem critérios para se aproximar do mestre, do profeta de Nazaré, que agora caminha com as multidões para Jerusalém. O versículo 39 diz que os que iam à frente liderando, manda que ele se cale. Não é que eles ignoram que aquele... Peraí, a palavra repreender aqui é uma palavra quase de ameaçar. É como se ele dissesse: rapaz, se coloca no teu lugar. O que tu acha que é? Ali é o Nazareno. Ali é o profeta. O que tu é? Tu é um pobre, coitado, um miserável. Tu é um camarada cego, fedorento. O que tu pode trazer? O que tu pode acrescentar a Jesus? Se coloca no teu lugar. A palavra repreender aqui não é somente ignorar. Ei, peraí, Jesus tem mais o que fazer. É dizer... E aí, ao fazerem isso, é como se eles atribuíssem nele o valor que eles colocam do próprio coração, porque é assim que nós pensamos, irmãos, na vida. Nós avaliamos as pessoas por aquilo que o olho demonstra, por aquilo que as pessoas podem dar, por aquilo que elas fazem, pelo dinheiro que têm, e tudo isso é nada diante de Deus. Ninguém vai entrar no céu por causa do dinheiro que tem, da inteligência que tem, das boas obras que tem, do tanto de versículo que sabe na cabeça, porque conheceu líderes ou outro, porque foi para a igreja tantas vezes. Boas obras não salvam ninguém. Boas obras que os outros veem e boas obras que você acha que fez. Isso é humano. E essas pessoas aqui, a multidão que vacila, está julgando aquele homem ali exatamente pelos critérios humanos, projetando sobre elas uma avaliação que ele acha que Jesus teria. E rapaz, tu acha que Jesus vai... Rapaz, Jesus, o que é contigo? Que tu é ninguém. Se coloca no teu lugar, rapaz. Isso é Jesus. Jesus. Tu... é teu nome, homem. Tu é um cego, pobre coitado. Acho que não é assim que a gente faz com os outros, é? As multidões, algumas vezes, por causa da maneira como elas veem, na verdade, por causa da cegueira que elas têm, embora vejam, são aquelas que irão atrapalhar de alguma forma para que a fé daquele que consegue ver seja resistida. Eu lembro quando o Senhor me alcançou e eu lembrei que clamei ao Senhor, que o Senhor tivesse compaixão de mim e tivesse misericórdia. E eu lembro que alguns dos meus familiares disseram: é isso mesmo que você quer? Eu não quero que você se torne uma pessoa infeliz. E uma outra pessoa disse assim: não, o Tiago deve estar atrás de alguma menina da igreja. Depois ele vai sair. Mas outros disseram, eu lembro: quem você pensa que é para dizer que é salvo? Logo você, um vagabundo, miserável, desobediente, drogado e imoral, perdido. Eu lembro que naquela época eu não conseguia responder nada, porque tudo que ele estava dizendo era verdade. Se fosse hoje eu diria: você esqueceu de dizer que eu também roubava, eu também era ladrão. Fora isso tudo, eu sou um pecador salvo pela graça de Deus.
É isso que eu sou. Ele teve compaixão de mim e me ouviu quando clamei por piedade. Tem compaixão da minha miséria. Olha a minha situação. Eu preciso que o Senhor tenha compaixão de mim. E a multidão continua rodando. As pessoas dessa multidão fazem exatamente o mesmo. Mas esse homem demonstra que a luz da verdade havia atingido o seu coração antes mesmo de afetar os seus olhos. Então vamos olhar a pessoa mais importante dessa história, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele escuta, o texto diz, o versículo 40, que ele para. O texto de paralelo de Mateus capítulo 20, versículo 34, diz que ele foi profundamente compadecido. Que essa é uma das coisas fabulosas, o Senhor que se compadece. A maneira como ele fala com esse homem é constrangedora. O texto de Marcos, capítulo 10, versículo 49, ordena que ele venha. Ele diz assim, Jesus parou e disse, chamem o cego. Chamaram então o cego dizendo, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Jesus então tem um diálogo com este cego. Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? É o rei do universo perguntando como é que pode servir a este cego que foi encontrado na rua. Jesus se apresenta aqui como um bom garçom, que ao alguém entrar, ele abre a porta e fica ali esperando, como é que eu posso lhe servir? É o rei do universo perguntando para este cego miserável e perdido, como Jesus pode ajudá-lo. Irmãos, que lição de humildade. O texto de Marcos diz que este homem, quando ouve Jesus chamando, diz que ele atira a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto, foi até onde Jesus estava. É uma cena fabulosa. Agora, se a gente pensar bem, um cego pedinte na rua, a única coisa que ele tinha, o que era? A capa, era o que ele usava para se cobrir de noite. Mas agora Jesus está chamando. Agora nada mais importa. O mestre me ouviu. Ele está disposto a dedicar sua atenção. Se eu clamei por misericórdia, ele está disposto a conferir. Ele larga tudo dessa vida. No caso dele, o lençol com que ele se cobria. Ele havia encontrado Jesus. A gente tem relatos como esse no Novo Testamento. A mulher que foi, no João capítulo 4, foi tirar água do poço, lembra? Ela encontra Jesus, ela vai embora, deixa o jarro lá, volta sem nada. Nas parábolas do reino, diz que o homem encontra a pérola de grande valor, e ele volta, deixa tudo, vende tudo, e compra o campo, porque ele havia encontrado a pérola de grande valor. O que você quer? Não é uma pergunta que está relacionada apenas à cegueira, tá bom? Essa pergunta é uma pergunta gigantesca. É como se Jesus dissesse, tá, agora você tem a minha atenção. Sou eu, o filho de Davi. Você tem a minha atenção. O que você quer que eu faça por você? Essa pergunta é sutil, mas importante. Não é que Jesus, ele quer dar ao homem a oportunidade de o homem revelar que Jesus tem capacidade para ajeitar a visão dele. É que Jesus quer dar a chance para ele entender que o que está ali é alguém que tem competência e capacidade para fazer o que quiser. Peça. Agora você tem a minha atenção. Você pode pedir qualquer coisa. Peça o que você quiser. O que você quer que eu faça com você? Isso é misericórdia. Isso aqui é graça. Se Deus demonstrasse que a fé, de fato, desse cego foi realmente gigantesca. O homem diz, Senhor, que eu possa ver de novo. A ideia é que ele havia visto, depois se tornado cego, o que torna a situação muito mais difícil. Eu acredito que deve ser muito mais difícil você ter saudade de uma coisa que você experimentou, a visão.
como alguém que simplesmente nasceu cego. Ele havia perdido a visão e ele pede para retornar. Olha como Jesus retoma a visão dele, versículo 42. Pois então, veja. O que você quer? Eu quero voltar a ver. Ok, veja. A terra não treme? Jesus não faz mandinga? Essa recuperação, o versículo diz, 43, imediatamente. Essa recuperação, ela é instantânea e é verificável. Não é como tantas vezes acontece em alguns lugares. Não, cheguei aqui, eu estava com uma dor na lombar, eu fui embora. Eu não cheguei aqui, eu estava com dor atrás do olho. Eu cheguei aqui, eu estava com o meu braço sem esticar. Não dá para falsear um cego. Eu cheguei aqui, eu não via. Meu olho estava vazado. Agora eu vejo. As curas de Jesus não eram curas assim, eram curas instantâneas e verificáveis. O homem estava cego, agora ele vê. E Jesus faz de uma maneira simples. Tá, pois veja. Eu posso criar a realidade. O que você quer que eu faça? Sim, eu queria ver. Então veja. Eu dou permissão para que a matéria cumpra e esteja subjugada ao seu desejo. Eu dou permissão para que elas cumpram o que você quer, sendo que você pediu a mim, o dono de todas as coisas. Eu ordeno que isso que você deseja se torne realidade. A sua fé em mim salvou você. Que texto maravilhoso. Senhor com capacidade de fazer todas as coisas. O texto conclui dizendo que ele imediatamente passou a ver. E aí ele vai fazer duas coisas, que é um sinal ou uma demonstração clara do que um discípulo de Jesus faz. Por isso que eu acho que essa salvou você é uma salvação não somente da recuperação da vista, mas esse homem foi transformado. Ele vai pelo caminho, ele segue Jesus e ele glorifica a Deus. Essa é a imagem de um discípulo. O que é que o discípulo de Jesus faz? Ele segue Jesus e adora a Deus. Ele segue Jesus e adora a Deus. E a sua vida agora é um testemunho para que outros louvem a Deus. Versículo 43. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. O resultado aqui do milagre é igual aos outros milagres e intervenções. O Senhor muda o mundo dos homens. E a presença de Deus trabalha para receber glória para si mesmo. São tantas lições, irmãos, que nós encontramos aqui. Aqui aparece uma ironia da inversão de valores que nós temos estudado em Lucas. Os cegos conseguem ver Jesus. E os que conseguem ver Jesus não reconhecem. Olha no capítulo 14, ou no capítulo 19. Jesus vai comer com pecadores. Versículo 7. Todos os que viram isto, Jesus comendo com pecadores, murmuravam dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. O tema aparece exatamente aqui para estabelecer esse contraste. Os que têm olhos veem Jesus, mas não reconhecem. Os que são cegos não veem Jesus, mas sabem que Ele de fato é aquele que redime. Mas tem mais. A inversão de valores encontra aqui um exemplo fabuloso. Aquele a quem os homens consideram indigno da atenção de Deus. Aquele a quem os homens consideram alguém que deve estar lá, um perdido, um Zé Ninguém. São exatamente as pessoas que recebem a atenção do Rei do Universo. É um cego na sarjeta, é um publicano pecador, é um ladrão na cruz e é o soldado romano. Os homens precisam aprender que essa é a regra do reino espiritual. É esse Zé Ninguém que se encontra na presença do grande Deus e Deus lhe concede permissão de pedir qualquer coisa. Fico imaginando quando é que nós vamos aprender que a atenção de Deus não é conseguida por mérito, mas com pedido de misericórdia. Quando os homens deixarão de ficar impressionados com o que os outros homens podem fazer,
ao invés de tratarem os outros com misericórdia. Quando os homens entenderão que não podem comprar o que não está à venda. Quando os homens perceberão que não podem acrescentar ao que é ilimitado. Quando os homens irão entender que a atenção de Jesus não é para os de nobre nascimento, os sábios, ricos, influentes, mas para os pobres de espírito que tremem diante da sua palavra. No reino é tudo invertido. No reino de Deus essas coisas são invertidas. E quando nós vamos aprender isso? Quando nós vamos nos gloriar nas limitações, provações e a nossa própria tribulação, quando lembraremos que o material da construção daquelas mansões do céu é manufaturado na nossa leve e momentânea tribulação. Quando nós vamos lembrar que a vida de fato é aquela que está por vir com Cristo. A lição é que Jesus escuta aqueles que clamam por misericórdia. Não escuta aqueles que batem no peito se achando melhores do que os outros, mas aqueles que reconhecem impotência e clamam por misericórdia. Aqueles que se apresentam como mendigos e pedintes, que se lançam nas misericórdias do Senhor, esses recebem alívio e graça. É a única maneira, na verdade, de receber misericórdia. Misericórdia não nos aparece com base em nossa demanda, mas em nossa necessidade. Jesus diz em João capítulo 9, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado nenhum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Qual é o pecado que permanece? A incredulidade e falta de submissão à verdade de Deus. A verdade de como Jesus se apresenta. E é provável que essa incredulidade permanece em alguns dos que aqui estão. Porque se Jesus é o Senhor, então você é seu escravo. Se Ele é o Salvador, então você é o pecador. Se Ele é o mestre, então você é o aluno. Se Ele é o perdoador, então você é o perdido e condenado. Se Ele é o pastor, é porque você é a ovelha. Se Ele é o criador, você é criatura. Eles viram Jesus, mas não conseguiram crer no que Jesus afirmou de si mesmo. O final dessa história é que a gente se encontre em um desses dois, Jesus no meio. A multidão vacilante que olha curiosa para Jesus sem reconhecê-lo. Para eles ele é um nazareno. E o homem cego, que na sua cegueira ele consegue ver quem é Jesus. E ele se submete à revelação de Jesus clamando por misericórdia. Esse cego é salvo. A multidão curiosa e perdida ainda continua perdida. No último sinal, os homens perdem a oportunidade de amarem Jesus como Ele se apresenta. Mas você, o que falta? O que falta para você largar essa vida e se submeter a Jesus? E para nós, irmãos, que dizemos seguir Jesus, vamos continuar nos humilhando, porque somos salvos pela graça, mas nós continuamos vivendo por causa dela. Amém?